Elon Musk é convocado a depor contra Alexandre de Moraes no Congresso americano. O deputado Gustavo Gaia comenta: Tomou proporções internacionais depois da divulgação das decisões do Alexandre de Moraes no Congresso americano, envolvendo até mesmo o nome do Elon Musk, está prestes a tomar uma outra dimensão no dia 8 de maio, mês que vem. Menos de um mês, 20 dias. Eu vou te explicar o que está prestes a acontecer, você vai entender a magnitude dessa bomba que vai explodir em maio. Vocês se lembram no mês passado, quando eu e mais um grupo de deputados fomos até Washington com a intenção de participar da Comissão dos Direitos Humanos para denunciar a violação dos direitos humanos aqui no Brasil por parte de Alexandre de Moraes e desse governo? A esquerda americana recebeu uma instrução de alguma autoridade de grande poder aqui no Brasil para vetar essa audiência, que aconteceria na Comissão de Direitos Humanos. O deputado republicano Chris Smith nos deu a nossa tempo, fomos fazer uma coletiva de imprensa na frente do Capitólio, visitamos vários deputados, conversamos com várias entidades, várias instituições, e aquilo se tornou um assunto muito comentado nos corredores do Congresso americano. De tal forma que o Chris Smith, ao entender a magnitude do que estava acontecendo aqui, tomou como uma decisão pessoal remarcar essa comissão, que é o que vai acontecer agora no dia 8 de maio. Só que dessa vez, os convidados para testemunharem serão outros e com um alcance muito maior. O Alexandre de Moraes está prestes a jogar o Brasil como transformar o Brasil num pária do mundo, no grupo dos países ditadores. Vou dar uma mostrada para você aqui. Elon Musk vai depor a Câmara dos Estados Unidos sobre Alexandre de Moraes, dono do Twitter. Dono do X, ex-Twitter e empresário Elon Musk vai depor no Congresso dos Estados Unidos sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes. É isso mesmo. Elon Musk vai depor junto com Michael Shellenberger, o dono do Rumble. Vão depor e mais um jornalista brasileiro que está exilado basicamente nos Estados Unidos. A situação tomou uma outra proporção agora. Por que os Estados Unidos estão tomando o Brasil como um ponto-chave na discussão de liberdade de expressão e do totalitarismo, ditadura sendo usada através da máquina estatal? Para impedir que isso seja repetido no próprio Estados Unidos. Então vamos lá. O empresário Elon Musk vai depor à Câmara dos Estados Unidos no começo de maio sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes. A oitiva está prevista para acontecer até o dia 8 na Comissão de Relações Exteriores. Nela, o bilionário falará sobre o caso que ficou conhecido como Twitter Files. Os documentos mostram determinações de Alexandre de Moraes obrigando redes sociais a suspenderem os perfis de políticos e militantes de oposição investigados em inquéritos sobre relatoria do ministro do STF. Na visão de Elon Musk e de parlamentares da oposição a Lula, o caso configura censura e abuso de poder judiciário. Já na opinião de políticos pró-governo e do próprio ministro Alexandre de Moraes, trata-se de medida necessária à manutenção do Estado Democrático de Direito. Ou seja, para a manutenção do Estado Democrático de Direito, se deve destruir o Estado Democrático de Direito. Esse é o raciocínio dessas pessoas. Um dos pontos externados por Musk envolve um suposto pedido de Moraes para que o Twitter suspendesse o perfil de políticos, alegando que os parlamentares teriam descumprido termos da plataforma. E aí vem as consequências de o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Como publicado na coluna, Elon Musk acredita que os Estados Unidos deverão, em breve, impor sanções políticas e econômicas ao governo Lula, nos moldes já aplicados contra a Venezuela. A discussão em torno de tais restrições, contudo, só deverá avançar se Donald Trump ganhar a eleição à presidência dos Estados Unidos prevista para ocorrer em novembro. É improvável que o atual presidente norte-americano Joe Biden tensione a boa relação diplomática que tem com Lula. Primeiro que não tem boa relação diplomática com Lula, eles se sentem que foram enganados, porque desde que o Lula assumiu, ele só se aproximou dos piores ditadores, apoiou o Hamas, está contra Israel, apoiando Rússia. Ou seja, a imprensa americana já entendeu que o Lula foi um cafajeste pilantra que passou a perna em todo mundo e agora está se juntando com narcotraficantes e ditadores e terroristas. Não tem boa relação diplomática nenhuma. Donald Trump vai ganhar essas eleições e assim que ele ganhar, sanções provavelmente serão impostas ao Brasil por conta das decisões de Alexandre de Moraes, que está colocando o Brasil na categoria de ditadura. Olha o nível que chegou as ações de um ministro do STF, que a imprensa passa pano, que ninguém tem coragem de enfrentar, que está todo mundo com medo. O Brasil sofrerá sanções econômicas, sociais, diplomáticas, militares e será visto como uma ditadura.
Um país onde não há liberdade, não há respeito à Constituição, não há respeito a liberdades e direitos individuais. Cara, em nenhum momento da história do Brasil a gente cogitou a hipótese de chegar num buraco tão fundo no poço. E é isso que vai acontecer. Donald Trump, assim que ele assumir, ele vai ganhar, é impossível o Biden ser reeleito, assim que ele ganhar, nós vamos entrar numa situação vergonhosa para o Brasil, vexatória. Parabéns àquele que fez tudo para salvar o Estado Democrático de Direito. Conseguiu que o Brasil fosse visto pelo mundo inteiro, onde um país que não há Estado Democrático de Direito. Mas o amor venceu. Essa é a situação que a gente se encontra agora. E eu estarei lá nos Estados Unidos, participarei dessa audiência, participarei dessa comissão, que vai ser dia 7 e 8 de maio. Eu vou estar lá, vários deputados já estão se organizando para comparecer lá também, porque o que está acontecendo com o Brasil se tornou uma vergonha internacional e um laboratório, um experimento do que outros países não devem fazer. O deputado Nicolas Ferreira escreve: pega a pipoca, o mundo saberá. Gustavo Gayer também comenta a fala de Moraes, sinalizando preocupação com bancada conservadora em 2026. Eu vou te convidar a fazer um exercício de imaginação, bem rápido. Aí você me fala qual você acha que seria a reação da esquerda e da imprensa se isso acontecesse. Imagine que Cássio Nunes ou André Mendonça, assumindo como presidente do TSE, falasse abertamente que tem medo de mais esquerdistas no Senado. Sim, a pessoa responsável pela eleição, pelo processo eleitoral, dizendo que tem medo ou receia que mais senadores de esquerda ocupem as cadeiras do Senado em 2026. Imagine a reação desse pessoal. Com certeza teria um impeachment deles, porque do jeito que está a atual conjuntura do Senado, na mão do capacho do Pacheco, com certeza nós teríamos o primeiro impeachment, mas seria do André Mendonça ou do Cássio Nunes. Mas o que aconteceu é simplesmente o oposto, e aí pode. Mas é, querendo ou não, um escândalo. Isso aqui que eu vou te mostrar agora, e a imprensa solta como se fosse a coisa mais natural do mundo. Moraes sinaliza preocupação com bancada conservadora em 2026. Espera aí. O cara, ministro do STF, que foi presidente do TSE, está preocupado porque mais pessoas que defendem um posicionamento político estarão no Senado? Receio do aumento do número de senadores de direita foi manifestado a parlamentares da base aliada. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, sinalizou a deputados federais da base aliada do governo que receia um avanço conservador no Senado Federal em 2026. Espera aí, cara. Não, eu sei que o Brasil está escancarado, o rei está nu, mas chegamos ao ponto de ir conversar com o governo, com a base aliada, que é deputados e parlamentares da esquerda, que esse cidadão tem medo de que mais senadores conservadores assumam um cargo em 2026? E assim, abertamente, como se não fosse problema nenhum. Porque essa é uma percepção que todo mundo já tem. Temos alguns pseudos conservadores ali que assumiram o cargo e rapidamente, a direita com etiqueta de preço, que rapidamente se venderam ao governo em troca de cargos, em troca de emendas. Isso está acontecendo, a gente sabe disso, mas pelo menos em pautas de grande apreço do brasileiro, como questão do aborto e drogas, pelo menos nesse aspecto, aparentemente eles não conseguem comprar. Até os mais promíscuos senadores e deputados que se vendem para o governo, existem certas pautas que pelo menos ali eles traçam uma linha, né? E essa votação da saidinha, a votação do MST agora e a votação contra o MST, né, e a votação das drogas foram bem claras nisso daí. Então, o que o Alexandre de Moraes está fazendo? Ele está demonstrando receio. Se ele está demonstrando receio, ele vai agir para mitigar esse medo dele. E a gente sabe, com o documento que foi publicado recentemente, mostrando decisões sem fundamentação nenhuma para censurar pessoas de direita, nós já podemos antecipar o que vai acontecer daqui em diante, né? Um cara que vai com certeza impossibilitar, vai dar um jeito aí de tornar inelegíveis os maiores nomes da direita para que essas pessoas não se tornem senadores em 2026. Esse é o que a gente está percebendo. Em 2026, o foco é fazer senador. Talvez mais importante do que fazer um presidente da República é fazer os senadores. É ter a maioria expressiva do Senado e podermos trabalhar tranquilamente
constitucionalmente para o impeachment daqueles que abusaram dos seus cargos, que cometeram abuso de autoridade, desrespeitaram a nossa Constituição e tentaram, e quase conseguiram, estão conseguindo instalar uma ditadura no Brasil. E a gente sabe que certamente a primeira pessoa a cair com o próximo Senado é esse cidadão aqui. Vai ser um dia de glória no Brasil. Eu vejo milhões e milhões de pessoas indo às ruas celebrar. Vai ser maior do que a Copa do Mundo. O dia que o Senado pautar e concluir o impeachment do Alexandre de Moraes. Eu não sei se eu vou estar vivo ainda, se eu vou estar preso ou não, se eu já vou ter sido caçado ou não. Onde quer que eu esteja, eu vou vibrar como nunca antes na minha vida. Não só eu. Vai ser a maior festa que esse Brasil já viu. Tudo dentro da lei, dentro das 4 linhas, dentro dos procedimentos constitucionais de como o impeachment de um ministro do STF deve acontecer. E isso vai acontecer com o próximo Senado. E aí nós vamos lutar pela anistia dos presos do 8 de janeiro, pelo fim dos inquéritos ilegais e vamos devolver um mínimo de normalidade, sanidade jurídica e constitucional para o Brasil. Israel lançou um ataque contra o Irã, informou a imprensa dos Estados Unidos na noite dessa última quinta-feira. A televisão estatal iraniana relatou na madrugada desta sexta-feira que 3 fortes explosões foram ouvidas perto de uma base aérea na cidade central de Isfahan. A agência de notícias MER informou a suspensão dos voos sobre Teherã e outras cidades. Além disso, a agência oficial de notícias IRNA informou que as autoridades ativaram seus sistemas de defesa aérea em várias cidades do país. De acordo com os canais de televisão americanos ABC e CBS, citando oficiais dos Estados Unidos, o ataque foi realizado por Israel. Anunciadas também pelo Reino Unido. Abre aspas aqui só para Janet Yellen, tá? Estamos utilizando as ferramentas econômicas do Tesouro para degradar e interromper aspectos chaves da atividade maligna do Irã, incluindo o seu programa de veículos aéreos não tripulados e a receita que o regime gera para apoiar o seu terrorismo, fecha aspas, para a secretária do Tesouro, Janet Yellen. Exatamente. O mundo novamente em atenção, ainda que os mercados como um todo não tenham uma reação ainda exagerada ou preocupada em relação a esses números, até porque a gente já viu também nos últimos dias uma sequência negativa, inclusive o S&P fechando ontem o 5º dia seguido de queda. Aqui no Brasil seria o 7º dia se não fosse na última hora nos leilões, uma virada discreta e o índice fechar com uma alta de 0,02, que é praticamente a estabilidade, mas é ainda um movimento ainda muito tenso dos últimos dias e que não piorou ainda, né? Pelo menos não de acordo com esses termômetros que a gente tem neste momento. A gente lembra que ainda há negociações apenas no mercado futuro, os mercados ainda não abriram, apesar de uma leve tendência negativa neste momento no mercado nos Estados Unidos, a gente vê índices pequenos de queda, ainda 0,05, 0,08 os principais. E o nosso Ibovespa, inclusive, trabalhando em patamar positivo antes da abertura. Então daqui 14, 15 minutos a gente vai saber de fato qual vai ser a influência, em relação a essa movimentação, né, Paula? Exato, a gente segue aqui de olho, acompanhando, né, inclusive essas notícias, as repercussões, a volatilidade que elas acabam provocando nos mercados. E a gente traz agora uma outra notícia importante. O Ministério de Minas e Energia está se preparando ali para um novo confronto, vamos dizer assim, com a Petrobras. Desta vez envolvendo a regulamentação do setor de gás natural. O governo ele planeja estabelecer um limite para o valor que a estatal vai poder cobrar, então, pelo uso dos sistemas de escoamento e processamento do gás natural. Esta